Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Analisa. E sim, ela está de volta depois de não muito tempo. A Flávia do Falta Nelas, foi um sucesso o último vídeo lá com a gente, muitos views por tamanho do nosso canal. Então, achamos melhor convidá-la de novo para essa discussão. Se vocês viram o vídeo que a gente postou ontem, eu e o Matheus, a gente discute qual é o impacto e como é que foi o início dessa ideia da Superliga. E tem também um outro aspecto que ninguém está falando, que é o quanto, se ela acontecesse, seria o impacto no futebol feminino. Então, para falar de futebol feminino, temos que trazer especialista em futebol feminino, que é a Flávia. Seja bem-vinda, Flávia. Oi, Fred. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema, né? Que está sendo muito debatida a Superliga, só que eu não vi muita gente falando sobre esses aspectos que a gente vai falar hoje, né? Que é a parte do futebol feminino, como é que vão ficar, se isso vai afetar elas também, tudo mais. Bom, então antes da gente começar a discussão, por favor, sigam a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, seus sem vergonhas, que mais da metade de quem assiste o canal não é inscrito, então se inscreve no canal, deixa o like aí para a Flávia, deixa os comentários, sigam a Flávia no Instagram. Como é que é o arroba do Falta Nelas, Flávia? É @faltanelas_, gente. Fácil, Bem né, fácil, gente? bem. Então, segue ela lá no Instagram e, Greg, solta a vinheta aí. Muito bem, então, Flávia, vamos começar falando sobre... Porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente já tinha falado no vídeo sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, que a postura do time masculino ainda impacta diretamente o time feminino. Que foi o que a gente falou, por exemplo, a crise financeira no Botafogo e no Cruzeiro refletem no time feminino, apesar da patifaria ter sido no time masculino. E essa atitude desses 12 grandes times da Europa de se segregarem do resto da Europa e formar um campeonatinho só deles, o clubinho dos 12, como isso pode impactar os times femininos que não tem nada a ver e querem sim disputar a Champions League, disputar os campeonatos nacionais? Então, vai ser um grande impacto, né? Muita gente não está pensando por esse lado, mas se a gente for parar para pensar, não é o time masculino que vai entrar isso, é o clube. O clube que aceita participar e tudo mais. Então, os outros campeonatos, outras modalidades que envolvem o clube, querendo ou não, vão se prejudicar com isso. Porque se eles fizerem e também tem a possibilidade deles nem fazerem essa Superliga Feminina. É uma coisa que a gente não está vendo muita gente comentar, então fica muito aquela questão do que vai acontecer com os times femininos desses clubes que resolveram entrar. Então, porque é que assim, eu já critiquei isso em outro vídeo, provavelmente vai sair amanhã, que é o vídeo sobre a nova Champions League, que eu acho que a atitude da UEFA e da FIFA, eu que já sou um crítico muito ferrenho às organizadoras do futebol, mas eu acho que a postura deles foi uma postura meio ditatorial. Então, os clubes chegaram e falaram: a gente vai fazer uma liga separada, no lugar de sentar, conversar, tentar dialogar, foi uma postura de tipo, beleza, vocês querem fazer um negócio separado, sem a gente organizar, então a gente vai banir vocês do futebol. Não vai poder jogar a Copa do Mundo, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Tá, FIFA, tá, o UEFA. Mas isso se aplica a todos os atletas do clube ou isso se aplica a somente os jogadores do futebol masculino? Porque foi o que você falou. Provavelmente não vai ter uma Superliga feminina, porque aparentemente na Ásia, nos países árabes e nos Estados Unidos não é o foco que eles querem uma Superliga dos times masculinos, e a punição da UEFA e da FIFA vai se estender às atletas do feminino, a exclusão da Champions League, a exclusão das ligas nacionais vai se estender ao time feminino. Então é um questionamento que aparentemente ninguém está se preocupando muito e que impacta uma série de jogadoras que tem contrato, que tem uma expectativa de carreira, que já estão em algumas competições e ninguém para pensar nisso, né? Então, eu creio que, se bobear, nem os clubes podem estar pensando assim nas equipes femininas. E lá, o futebol feminino já é bem mais desenvolvido, já tem bem mais torcedores e tudo mais. E hoje eu vi uma matéria, vou falar um pouquinho dela aqui, da Nadine, que hoje ela é uma das conselheiras do futebol feminino lá da UEFA, né? Ela foi considerada a melhor jogadora em 2014.
Aí ela falou que uma Superliga Europeia Feminina teria consequências devastadoras para as competições nacionais e seria uma ameaça direta ao desenvolvimento dos jogos, de acordo com a diretoria de futebol feminino da UEFA. Aí ela ainda explicou o porquê. Ela falou que para ela, uma competição rival da Champions pode fazer com que menos mulheres tenham carreiras como jogadoras profissionais. Sim. E ela está totalmente certa. Se a gente pensar, está muito certo. Sim, porque uma crítica que fazem do futebol masculino, qual é? Que quando você começa a fazer esse tipo de segregação, escolher timinhos e montar ligas fechadas, você atrapalha o desenvolvimento e a competitividade do futebol. Isso porque você está falando do futebol masculino, que é um futebol, principalmente na Europa, que existe desde 1800, o final dos anos 1800. Você pegar o futebol feminino, que mesmo na Europa, por conta que é mais evoluída, ainda está em desenvolvimento, ainda está em crescimento, então uma segregação desses clubes atrapalharia demais, porque, querendo ou não, eles trazem valor às ligas nacionais, eles trazem visibilidade. Então, que nem teve lá, eu acho que foi a primeira brasileira, esqueci o nome dela, que acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, que foi pro Real Madrid. E que virou notícia, todo mundo falou, essa primeira brasileira top do Real Madrid. Daí imagina peraí, deixa eu escrever. Ai, meu Deus, deu um branco no nome dela. Ela joga na seleção ainda. Sim, eu também esqueci o nome dela. Mas, daqui a pouco a gente lembra. mas esses grandes clubes da Europa, eles têm um dever que é fazer a liga deles se tornar mais forte. O problema de muitos times é que eles pensam muito no próprio umbigo e não entendem que eles só vão ficar mais ricos, mais poderosos, mais relevantes, quanto mais forte for o futebol no país deles. E por ele ser um time grande, ele precisa ajudar a desenvolver. Então, a partir do momento que ele abre mão de participar de campeonatos nacionais, de disputar com times menores, de dar a chance de jogadores em times menores aparecer, ele começa a eliminar talvez até o próprio futuro dele, que muitas jogadoras que vão para o time dele vão sair desses times menores. Então, é um desserviço ao futebol, essa Superliga. E, assim, também, se a gente for ver, é algo que vai ficar muito chato e repetitivo. São 12 clubes grandes que estão, né? Já tem muito querendo arredar o pé, falando que não vai participar e tudo mais. Só que, tipo assim, o que eu consigo ver disso? Vai ficar algo muito repetitivo. Por quê? Porque vai ser 12 times grandes. A maioria a gente vê esses confrontos e quê? Nos jogos nacionais deles, numa Champions, que é no mata-mata, que todo mundo, nossa, fica expectativa a mil, tem as transmissões no Facebook aí da TNT e tal, bomba, 3 milhões, 4 milhões de pessoas, então isso, praticamente nos primeiros jogos, como o pessoal tá repudiando muito esse campeonato, eu não sei nem se nos primeiros jogos, assim, vai ter esse empolgamento dos torcedores e tudo mais. Imagina mais para frente, tipo, eu acho que, querendo ou não, vai matando um pouco aos poucos, assim, ao meu ver, né? E porque vai ficar algo repetitivo e muito chato, não vai ter mais aquela vontade de competir, aquela vontade de ganhar, porque nessa Superliga, pelo que eu tava lendo, se eu tiver errado, me corrija, que nenhum time é rebaixado também, né? Os fundadores não saem, então os times fundadores ficam para sempre. Então, isso é muito nada a ver, sabe? Se torna algo muito chato. E eu acho que se realmente isso for acontecer, acho que principalmente o futebol aqui da América do Sul vai ser mais procurado. Porque vai ser uma competição mais, assim, um pouco mais real, com mais expectativa e tudo mais. Porque dessa forma, vai ficar muito burguesinho o futebol, vai ficar muito chato. Eu concordo e discordo com você. Eu acho que, assim, para a gente que é sul-americano e até mesmo para os europeus, fique chato. Mas a intenção da Superliga é atender o mercado asiático e o mercado norte-americano. E eles já estão, por exemplo, os norte-americanos estão acostumados com esportes que não tem rebaixamento, que os mesmos times sempre se enfrentam. Então, e você pensar que a Ásia tem mais da metade da população mundial, é um mercado e tanto para ser explorado, não do jeito que eles estão querendo fazer, mas Então, eu acho que se eles criarem, vai sim ter engajamento, vai ter sim audiência, porque o foco deles é vender para Estados Unidos e Ásia. Então, vai dar certo o negócio deles. Só que é o que você falou, vai estar matando a essência do futebol, que é a competitividade, que é a ideia de você brigar por uma classificação, porque não é só brigar por título.
é brigar para conseguir uma vaga para um campeonato mais forte. Então, o risco de fazer uma campanha ruim e ser É rebaixado. aquela vontade de ganhar, sabe? Tipo, para almejar Sim. algo a mais. E isso Então, não vai ter, como você está falando, eles vão alcançar aquele mercado, só que eu já acho que muito mercado que eles já conquistaram. A gente pode até colocar assim aqui o nosso, né? No Brasil, a gente acompanha muito o futebol lá deles, lá de fora e tal, tudo mais. E eu acho que já vai ser um público que não vão ter assim. Mesmo eles cagando pra gente, né? Porque o foco deles vai ser, que nem você falou, para os outros pessoal lá. Mas vão acabar perdendo, mas eu concordo com o que você disse, que como o foco deles é outro, com certeza eles vão acabar ganhando lá para fora. e esses times, a longo prazo, eles vão perder relevância, porque a partir do momento que eles abrem mão do campeonato nacional, a partir que eles abrem mão de uma Champions League, eles vão começar a perder torcedores do local que eles existem. Essa Sim, de, sem parar de querer conquistar o mercado externo, sem se preocupar com o mercado interno, uma hora ele começa a perder relevância, começa a virar um time literalmente de videogame, um time sem torcedores, porque uma coisa é você ter consumidores, que é o público asiático, europeu, que não tem, europeu não, público asiático e norte-americano, que não tem uma conexão afetiva com o time. E o que mais importa para um time são os torcedores, que são as pessoas que têm conexão afetiva, as pessoas que vivem em torno do clube, as pessoas que consomem o clube diretamente da cidade. E eles não pensam nisso. Apesar que também os europeus são, como você falou, eles cagam para a gente. E o maior sinônimo disso, que eu falei no último vídeo, é a Liga das Nações, né? A Liga das Nações surgiu para culpar as datas FIFA de amistosos e fazer a segregação da Europa. Tipo, a gente vai jogar um campeonatinho nosso aqui para ficar o nosso futebol mais competitivo e não vamos fazer amistosos com países fora da Europa. Foi basicamente isso que eles fizeram na Nations League, né? Então, esse é outro reflexo dessa segregação. Pelo que a gente vê, quanto mais dinheiro for entrando no futebol, quanto mais bilionário ficar esse negócio, mais é provável essa segregação dos times. com certeza. E eu acho que isso afeta muito o futebol feminino, sabe? Porque alguns desses países assim, principalmente que você falou que eles querem atingir o público, os asiáticos, norte-americanos, podem não ser um mercado que consuma muito o futebol feminino. Então, o que eles vão fazer com o time? Porque se o time, se o clube tomar punição, que campeonato que as meninas vão jogar? Será que eles já pararam para pensar nisso, para averiguar? Porque a maioria, alguns têm, né, os clubes, os times femininos, porque é a obrigação para poder participar de outras competições. Se não vão mais participar, será que vão querer manter esse projeto e tudo mais? Fica a questão. As semifinais da Champions League feminina está marcada para esse domingo. Os duelos vão ser esses aqui, ó. Os times que foram para as semifinais foi o PSG, né, que não está participando da Superliga. Tem o Bayern de Munique também, que não está participando. Aí tem o Barcelona, que eu vi rumores hoje também, que está pensando em sair disso. E o Chelsea também, que também vi rumores hoje que está querendo sair disso. O pessoal está falando o dia inteiro disso, então tá muito confuso da gente entender quem vai, quem não vai. Então, esses 4 times estão na semifinal e os jogos estão previstos para acontecer nesse domingo mesmo. O PSG e o Barcelona se encontram às 10 da manhã, dia 25, vai ser na casa do PSG o jogo. E. Ai, peraí, deixa eu ver aqui. E o Bayern e o Chelsea também se encontram no domingo, meio-dia. Então, eu acho que até lá algo vai ter que ser definido para essas duas partidas poderem acontecer. Elas vão acontecer, tanto que a gente está gravando isso no dia 20/4, que é a terça-feira, mas os times ingleses já anunciaram, aqui eu vi uma notícia, que já anunciaram que não estão fora da Superliga. A Superliga não vai acontecer, mas foi algo que, principalmente esse debate, é uma questão de, e se acontecesse? Quais seriam os efeitos no futebol feminino? E, cara, nada mais, esse negócio da Superliga, que não vai acontecer, isso já é óbvio, não vai dar certo, não vai acontecer, é uma briga de poder e dinheiro. E, infelizmente, o futebol feminino não representa nenhuma fração do dinheiro e do poder que o futebol masculino, como é que fala? Produz, né? Sem dúvida.
ainda é um mercado muito fraco, assim, vamos dizer. Sim, e com certeza a criação de uma Superliga realmente mataria o futebol feminino, porque as pessoas não estão brigando por poder para transmitir futebol feminino e nem pensando que nem o projeto era de 350 bilhões, 350 milhões para cada time. O negócio assim, era um valor muito absurdo. Mas eu duvido muito que eles estavam botando esse dinheiro pensando no futebol como um todo, masculino e feminino. Era só para o masculino. Então, não Eu é, acho então, muito difícil. A gente sabe que é praticamente impossível eles estarem pensando nisso, né? Porque, assim, lá fora a gente vê investimento deles muito bom. O Chelsea comprou a Pernille Harder, né, a jogadora, e ela foi a maior transferência da história do futebol feminino. A gente vê tudo isso. Só que, tipo, o valor da transferência dela, eu acho que foi 400 mil euros. Então, se a gente for pôr no futebol masculino, é uma transferência assim muito barata. Não tem o mesmo valor. Então, e essa foi a maior, a gente está falando da história. Então, a gente vê que é um mercado que ainda não tem todo esse poder. Então, eu tenho certeza que se eles criassem essa Superliga e tudo mais, ia quebrar o mercado feminino. E a gente não sabe nem se a maioria desses times iriam prosseguir com as equipes de futebol feminino. Eu acho que seria muito difícil. essa seria a minha conclusão, que se houvesse a criação da Superliga, não seria só uma segregação dos times mais ricos da Europa para uma liga particular, mas também seria a segregação do futebol somente para o futebol masculino, que com certeza eles não iam se portar com o futebol feminino ou se preocupar em criar uma Superliga. Talvez se gerasse um engajamento negativo para os clubes, eles fariam algo meio porco, mas fariam só para falar que tem. Mas de qualquer maneira, Sendo não seria o foco e não teria o investimento que teria no masculino. Então, a não criação dessa Superliga não é só bom para o futebol como um todo, mas até mesmo para a continuidade do futebol feminino, que infelizmente ainda depende muito do desempenho do masculino para existir. isso é algo péssimo, né? Mas a gente fica até feliz, porque a Champions League feminina lá de fora, os campeonatos nacionais lá de fora, são muito bem vistos, os torcedores gostam bastante, atinge um bom público, a gente sempre vê quando estava podendo ter torcedores, estádios lotados. Então, isso é muito bacana e a gente espera que esse projeto cresça. E com tudo isso, só ia piorar. Então, a gente fica, eu particularmente, como um todo, né? Porque isso ia matar o futebol, ia transformar em um negócio muito de burguês, que eles já estão vindo fazendo há muito tempo, cada vez mais. Então, agora eles iam dar o checkmate para falar a final, né? Então, eu fico muito feliz no futebol como um todo, disso não poder acontecer. Espero que realmente não aconteça, que eles não voltem com essa ideia. Eu acho muito difícil não voltar, porque é aquele negócio, quanto mais dinheiro tiver, mais gente vai querer ganhar, a ganância e a sede por poder É é, muito sério. é A muito gente não consegue forte. imaginar, Ah, sim, com certeza, não dá nem pra imaginar. Mas, enfim, a gente fica feliz da não criação da Superliga. sem dúvidas. Flávia, muito obrigado por você ter vindo aqui novamente. Provavelmente você vai aparecer aqui também quando acabar a Champions League feminina, para a gente fazer aqui uma retrospectiva. E também e o, Com certeza. e o convite já está feito, né, para quando acabar a fase de pontos corridos do Brasileirão antes do mata-mata. Então a Flávia é praticamente uma personagem recorrente aqui já do esquema. Sim, gente. Quase já quase. Sempre Pode falar. vou sempre estar aparecendo por aqui, gente. A gente já tinha combinado que vou aparecer aqui quando acabar as rodadas, quando for entrar no mata-mata Brasileirão Feminino, quando acabar a Champions League também vou vir. Se quiser, ainda apareço antes de começar o Brasileirão Feminino Série A2, aí mais um auto convite. Eu acho que vale um vídeo, acho que sim. A gente então, já tem mais um. A Flávia daqui a pouco vai ser a sétima membro aí do esquema tático. Fico esperando, gente. Mas a gente vai se organizando, ela vai aparecer aqui mais vezes. Mas se você gostou do vídeo, gente, deixa o like aí, deixa os comentários. E aquilo lá, Flávia, considerações finais antes da gente encerrar o vídeo. Considerações finais. Obrigado, Superliga, por não por você não existir agora. Estamos aqui super ansiosos por essa semifinal de Champions League feminina. Isso poderia atrapalhar muito nesse projeto, que é um dos campeonatos que eu mais gosto.
e poderia quebrar muitas equipes femininas, então que bom que isso não vai existir, e fico muito feliz em todas as pessoas estarem pensando no futebol como um todo, porque a gente viu que muitos torcedores repudiaram. Eu não falo nem o pessoal aqui assim do Brasil, mas muito, o pessoal lá de fora também repudiaram muito, que foi muito manifesto, e eu achei isso muito bacana. Sim, com certeza, o futebol, querendo ou não, o espírito do futebol é os torcedores, o elo mais forte do futebol não é as entidades administrativas, não é o clube, são os torcedores. Então, enquanto os torcedores se posicionarem, eles ainda vão conseguir controlar o futebol, como foi o cancelamento da Superliga por conta dos torcedores. Então, parabéns aí aos torcedores dos clubes envolvidos que falaram que foi uma patifaria que O fizeram. clube sem torcedor praticamente não tem nada, né? O torcedor é a alma do clube, e a gente sabe muito bem disso. Exatamente. Então, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like no canal, se inscreva no Esquema Tático, vai no Instagram, segue o Falta Nelas, eu vou deixar aqui na descrição o @ do canal. Segue lá, gente. Segue lá e até a próxima. Falou!